No final de semana, a Rede X anunciou que vai encerrar as operações no Brasil. A decisão causou a demissão de pelo menos 40 funcionários da rede social de Elon Musk que atuavam no país. O comunicado oficial atribui culpa ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, por mandar bloquear contas e perfis da Rede X, ex-Twitter. A nota da plataforma ainda diz que o ministro ameaçou o representante legal do X no Brasil de prisão, caso a empresa, abro aspas aqui, não cumprisse as ordens de censura, fecha aspas. O STF se manifestou, disse que não vai responder por enquanto. Depois do anúncio, Elon Musk fez uma série de publicações criticando o ministro Alexandre de Moraes. Numa das mensagens, Musk justificou que ele e os seus funcionários não poderiam concordar com as exigências de censura ilegais de Moraes sem ficarem envergonhados. Piotr, essa decisão ocorreu aí no último final de semana, né, da Rede X, então encerrar a operação Os Escritórios aqui no Brasil. A plataforma segue funcionando, pelo menos por enquanto aqui. E vale lembrar quem nos acompanha que no final do ano passado, em dezembro, o Rumble, que era uma plataforma de streaming concorrente ao YouTube, anunciou que estava saindo do Brasil em protesto também contra o judiciário brasileiro. Até quando para outras empresas de outros setores olharem para o quadro de insegurança jurídica e tomarem a mesma decisão? Vamos lá, tem uma coisa no mundo da economia que é muito claro. O Brasil é um dos poucos países, se não o único, em que você consegue crescer 2 dígitos no ano. Você não consegue isso em mercados que já são muito desenvolvidos, como os Estados Unidos ou a Europa, sobretudo. Porque você não tem demanda. O Brasil, além de tudo, tem um público que tem aderência a qualquer novidade, da natureza cultural do brasileiro, com coisas que vêm de fora, sobretudo, mas mesmo que sejam inventadas aqui, há uma aderência ao novo produto. Ou seja, uma empresa vem, quer fazer, faz. Sem contar que eu tenho uma lacuna de infraestrutura, de muita coisa por ser feita num país desta dimensão, gigantesco, que obviamente qualquer empresa que vier aqui tem potencial de crescimento sempre de 2 dígitos. Só que, por outro lado, qualquer empresa, qualquer empresário teme insegurança jurídica, que é a mudança da regra no meio do jogo, ou no caso brasileiro, depois do jogo encerrado. Muda a regra, muda o resultado. Foi o caso, por exemplo, da coisa julgada nas questões tributárias. Aquelas empresas tinham ganhado em última instância o direito de não recolher um determinado imposto, a justiça tinha se manifestado, coisa julgada, o ato jurídico perfeito, o Supremo foi lá e entendeu que não, que aquele entendimento não era mais o certo, e aplicou retroatividade para pagamento de multa. Não existe reserva, se você ganha na justiça, acabou, aquele caso acabou, ninguém vai fazer reserva. Mas neste caso especificamente, nós estamos falando de liberdade. O meu artigo dessa semana na Oeste, eu falo justamente sobre a liberdade de expressão, é a mãe de todas as liberdades, a começar pela primeira filha, a liberdade econômica, de fazer negócio, que é o que mantém um país avançando. Se você não tiver negócios, você não vai ter. Agora, nós estamos falando da principal plataforma de debate no mundo, que é o X, o antigo Twitter, o X. O dono dessa plataforma diz assim, eu vou retirar meus funcionários porque tem uma ameaça de prisão completamente ilegal ao gestor da plataforma no Brasil. E, obviamente, expõe todos os casos, todas as decisões ilegais. Nós não sabemos, porque tudo é secreto dentro desses inquéritos do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Você só tem a condição de julgar o ato em si, mas você não consegue entender o que gerou aquele ato. Nós estamos falando aqui do artigo 5º da Constituição, é uma cláusula pétrea. Me perdoe insistir nesse ponto, mas se a gente perder essas referências, a gente vai se dar, por exemplo, ao lado errado da história. O lado certo é que lá em 88 o Constituinte escreveu de forma absolutamente democrática, num processo de redemocratização, que a liberdade de expressão é garantida como cláusula pétrea, ou seja, não tem como mudar, não é reformável isso na Constituição. Questões tributárias são reformáveis, questões de previdência são reformáveis, isso não. Aí vem a principal corte do país e afronta isso. E temos, por exemplo, na sociedade o absurdo de jornalista achar que censura é razoável, dependendo contra quem. Temos, por exemplo, o tal do prerrogativas, que apoia esse tipo de coisa ou não defende como deveria defender as prerrogativas, essas verdadeiras, né, dos advogados, no seu trabalho mais necessário e justo,
que é, obviamente, atuar em nome do cliente, ter acesso aos autos. A gente não viu esse tipo de coisa. Advogado que acha razoável não defender o direito do advogado e jornalista que acha razoável e até, inclusive, publica na rede social que a censura é razoável contra os seus outros colegas que, por acaso, pensam de forma diferente, é sempre um lado do espectro do pensamento brasileiro que é punido por tudo isso. Ou seja, isso chama-se ditadura, não tem outro nome para isso. Agora nós vemos a decisão do X baseada nos fatos. Veja só que a decisão do Elon Musk não é só me deu vontade de sair do Brasil, ele pontua cada decisão, o porquê que ele tomou a decisão de sair do país. Até que momento a gente não vai ver outras empresas abrindo mão? Vou lhe dizer como funciona isso em economia. Basta ter um país no meio da Ásia que por acaso começa a crescer e dá condições, o investimento sai daqui e vai para lá. Mudança de empresa não é um custo para o empresário, porque esse é um custo que ele consegue colocar na conta. Sabe o que ele não consegue colocar na conta? É a insegurança jurídica. Esse custo, como por exemplo pagar imposto retroativamente a uma lei que a uma decisão de justiça que você ganhou, enfim. O caso do Elon Musk só demonstra claramente em que ponto chegou o Brasil. O Brasil do Supremo, o Brasil do governo Lula, com a anuência, o que mais me chama a atenção, de grupos de advogados e jornalistas. E de universidades também. Antes de ouvir o Silvio, deixa eu trazer aqui a repercussão de alguns deputados em relação a essa decisão do X de se retirar do Brasil. Alguns deputados, então, criticaram o fechamento do escritório da rede social aqui no Brasil. Segundo esses parlamentares, há sério risco à liberdade de expressão e ao ambiente de negócios no país. A deputada Silvia Wayampi declarou, abre aspas, o que aconteceu com o X no Brasil é um exemplo de como o autoritarismo pode sufocar a voz das pessoas, fecha aspas. O deputado Marcel Van Hatten, vice-líder da oposição na Câmara, disse que Moraes comete abuso de autoridade e declarou que o ministro tem agido nas sombras, com decisões secretas. Já o deputado Nicolas Ferreira convidou Elon Musk para participar do ato contra Alexandre de Moraes, programado para o próximo dia 7 de setembro, em São Paulo. E, em resposta, Musk criticou Alexandre de Moraes, abre aspas, não há dúvida de que Moraes precisa sair. Ter um juiz que viola repetida e flagrantemente a lei não é justiça alguma, fecha aspas. E, Silvio, deixa eu trazer aqui também a declaração do Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, que acabou errando aí a grafia, foi tentar fazer uma graça nas redes sociais, se embananou aí com a grafia do bye-bye. Depois ele até corrigiu o termo, mas aí ficou feio, né, na rede social. Não sei se a gente tem aí, senão eu chamo daqui a pouquinho para a gente ver a publicação na Rede X do Paulo Teixeira. Tá aí. Primeiro ele escreveu bye bye, BY, aí alguém deve ter gritado para ele, olha, tá errado aí a grafia do tchau, tchau, né? Tchau, tchau, Elon Musk. Aí na sequência ele corrigiu o bye bye, e aí não sei se temos aí já a correção do Paulo Teixeira, ele colocou um E depois, para dizer o que ele efetivamente queria dizer, que é o tchau, tchau, né? Comunicação de inglês com a Dilma talvez tenha sido. Pois é. Enfim, primeiro precisa aprender o português, né, Piotr? Isso, depois assim, uma segunda língua. Sim. Silvio. Paula, eu vou pedir licença para não comentar o Paulo Teixeira desta vez. Eu queria falar em relação à saída do X, mais um pouquinho, sobre a saída do X, né, do escritório físico, 40 pessoas que trabalhavam aqui em solo brasileiro. O recado que é dado é o seguinte, nós não nos sentimos confortáveis em estar no Brasil neste momento, porque algo acontece naquele país que não parece com democracia. A lista eu já trouxe aqui. Há países onde o X sequer funciona, mas a gente está cada vez mais perto dessa lista. Da China, de Mianmar, do Turcomenistão, da Nigéria, da Rússia, do Irã, da Venezuela agora. Desse grupo que o Brasil cada vez mais se aproxima. Justo o Brasil, que tem hoje o quarto maior número de usuários do X Twitter no planeta, depois dos Estados Unidos, do Japão e da Índia. Então, veja de que lado nós estamos do ponto de vista de usuários dessa plataforma, são 20 milhões de brasileiros que têm acesso ao X, e de que lado nós poderemos estar amanhã.
Porque para fechar um escritório e amanhã encerrar suas atividades no Brasil, pelos motivos já elencados por Elon Musk e que o Piotr trouxe aqui muito bem, é um pulo, é muito rápido. Isso significa que a liberdade constitucional está ameaçada pela insegurança jurídica que o Brasil assiste, agora às claras, graças à revelação dessas mensagens da Vaza Toga. E, Paula, para finalizar, o Piotr citou aqui, por exemplo, inclusive assistir alguns jornalistas se manifestando em defesa dessa ilegalidade clara que nós estamos acompanhando, cometida pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Não se sabe se no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Superior Eleitoral ou nos dois, ou em algum dos inquéritos, porque todos eles se comunicam, são tentaculares, apesar de o Brasil determinar que são tribunais independentes. Eu vou repetir aqui o que escrevi no X, no Twitter, uma plataforma ainda livre neste final de semana. A Vaza Toga está expondo também jornalistas brasileiros, mostrando claramente aqueles que seguem onde sempre estiveram, aqueles que têm paixão política pela esquerda e agora não negam, o que tudo bem, é um direito deles, aqueles que estão arrependidos pelo que fizeram nos últimos anos e um grupo que tem a alma aprisionada. Um dia nós vamos descobrir como isso aconteceu e por quê. Deixa eu passar para a Ana, mas eu quero chamar uma capa da Revista Oeste de abril desse ano. Como a Ana sempre gosta de comentar que a Revista Oeste é um registro em cartório, e que essa belíssima capa assinada pelo J.R. Guzzo, e tá aí, ó, ticando os países onde o X não funciona, né? Tá aí, ó. Coreia do Norte, China, Rússia, Irã, e um quadradinho aberto no Brasil nesse final de semana, então. O escritório do X no Brasil diz que vai encerrar as suas atividades, então chama atenção para essa belíssima capa de abril, hein? A Revista Oeste já antecipando esse movimento, está aí assinada pelo J.R. Guzzo, depois que Elon Musk acusou Alexandre de Moraes de censurar os brasileiros, o país corre o risco de entrar para o clube, que inclui o que há de pior no mundo em matéria de liberdade. A regra é a seguinte: onde não há Twitter, é ditadura. Onde há Twitter, é democracia. Ana. É exatamente isso, Paula. Eu escrevi uma capa também, não sei se foi antes ou depois dessa do mestre Guzzo, sobre as 541 páginas do Twitter, do relatório aqui do Congresso americano sobre os Twitter Files no Brasil apenas, né? A lei violou a lei. E ali no meu artigo, eu fui buscar aqui exatamente porque eu lembrei que eu tinha mencionado alguma coisa sobre o Barroso. E em abril, quando o Barroso, em Belo Horizonte, ele foi perguntado sobre as declarações de Elon Musk em relação à censura do Alexandre de Moraes imposta ao Brasil, o Barroso disse: isto é um assunto encerrado. Só que não, ministro. Não é um assunto encerrado, porque agora nós vamos entrar, né, parece, né, ainda não sabemos, mas temos a possibilidade de entrar nessa listinha nada democrática. O que impressiona muito nessa demanda, nessa ordem do Alexandre de Moraes, Paulo, é uma ordem, não são 541 páginas, mas eu li porque são só 4. É impressionante como ele pede que a diretora do X no Brasil ela forneça sob a ordem secreta, ela não pode falar para ninguém, e aí foi um ato de coragem até do Elon Musk de colocar as 4 páginas, de torná-las públicas. Parece que ele pede coisas até inconstitucionais, como localização de pessoas, e-mail, telefone, geolocalização. E se ela não obedecesse às ordens, aí está ali muito específico, na página 3 e na página 4, que ele aplicaria uma multa de R$20 mil por dia à rede X. Até aí, você aplicar multa é uma prerrogativa, né, do judiciário, mas aí depois a segunda coisa é o afastamento imediato
da diretora do X, a Raquel, a diretora do antigo Twitter no X no Brasil, o afastamento dela da posição de diretora de operações no Brasil, ou seja, interferência jurídica inconstitucional sob uma ordem secreta, agora numa empresa privada. Aí, Paula, fica interessante esse jogo agora, porque Elon Musk coloca a bomba, tirando o escritório do Brasil, coloca a bomba no colo do ministro Alexandre de Moraes, no sentido, ele vai pedir à Anatel, ele vai pedir ao ministro das Telecomunicações e à Anatel que derrube o serviço X no Brasil, e aí escancara de vez, né, a gênese totalitária do ministro Alexandre de Moraes. E só queria trazer também, Paula, lembrando aquilo que nós mencionamos também em abril sobre os Twitter Files aqui no Brasil, perdão, aqui nos Estados Unidos, no Congresso americano, o que foi dito, inclusive, naquelas 541 páginas, que é o uso da FCPA. Eu falei muito dela aqui na ocasião, que é um conjunto de leis de práticas de corrupção no exterior. E o que a FCPA fala? O que essas leis falam? Elas impedem especificamente que empresas dos Estados Unidos se envolvam em práticas corruptas ou inconstitucionais em outros países. E aí, dentro dessa FCPA, que se escreve FCPA, teve um complemento recente, que o complemento se chama Lei de Prevenção de Extorsão Estrangeira. E aí, o apêndice principal dessa Lei de Prevenção de Extorsão Estrangeira permite que os Estados Unidos exerçam jurisdição extraterritorial do processo de funcionários estrangeiros que se envolvam em práticas corruptas relacionadas a empresas americanas em outros países. O que isso quer dizer? Que Elon Musk está também protegendo seus funcionários no Brasil para que eles não caiam na FCPA e não arrumem confusões jurídicas aqui nos Estados Unidos também. Não, vocês não vão vocês não vão obedecer ordens inconstitucionais de acordo com as leis brasileiras. Então, o Elon Musk, ele não apenas protegeu a liberdade de expressão, mas protegeu também os seus funcionários.